Queridos, eu queria ler um texto do Salmo 19, a partir do verso 7 até o verso 14. Salmo 19, 7 a 14. A palavra de Deus diz assim: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios e experientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhe. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me do que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. É um trecho desse salmo do rei Davi que fala muito ao meu coração e eu quis trazer para dividir com os irmãos essa noite. Davi inicia esse salmo aqui enaltecendo a criação perfeita de Deus. Lá no verso 1 ele vai dizer: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Deus se revela a nós por meio da sua criação, queridos. E aqui Davi, ele vai trazer a afirmação de que a palavra de Deus, os preceitos do Senhor são perfeitos. Eu fico aqui imaginando a complexidade, por exemplo, do nosso corpo. Tantos órgãos, tantos detalhes, e tudo funciona perfeitamente, até que a gente estrague, né? Às vezes nós é que estragamos. Mas tudo funciona, cada órgão interligado um ao outro, cada um tem sua função para fazer o corpo funcionar perfeitamente. E que dizer da natureza? Que coisa maravilhosa. As árvores retiram o gás carbônico do meio ambiente e o devolvem em forma de oxigênio, que é vital para a nossa sobrevivência. Deus é perfeito. E a sua criação é perfeita. A palavra de Deus é perfeita, pois foi por meio da palavra de Deus que tudo foi criado. Precisamos, irmãos, louvar e engrandecer a esse Deus maravilhoso, a esse Deus perfeito, a esse Deus que fez tudo perfeito, a esse Deus que nos ama com um amor perfeito, um amor maravilhoso, um amor incondicional. Há um Deus que escolheu nos amar. A palavra de Deus diz que nós fomos escolhidos, Ele nos escolheu. Então, queridos, eu queria trazer algumas verdades sobre a perfeição da palavra de Deus que o salmista nos traz. A primeira delas é que a lei do Senhor, ela é perfeita. Davi afirma que a Torá do Senhor é perfeita, e aqui transmite a ideia de que é algo perfeito para a sua função, contendo tudo aquilo que é necessário. As Escrituras, elas são suficientes para nos instruir e para nos equipar de uma vida de fé. Nós não precisamos de nada mais do que a palavra de Deus para ser instruídos, para que nós possamos caminhar em retidão. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é o nosso manual do Criador. Aqui nós encontramos todas as orientações das quais precisamos para que tenhamos uma vida reta diante de Deus. Então a palavra de Deus, os preceitos do Senhor, a lei do Senhor, ela é perfeita. A palavra de Deus é perfeita porque Deus a escreveu e Ele é perfeito. A Bíblia, queridos,
em que pese algumas afirmações que têm aparecido em contrário, a Bíblia não contém erros. É uma das características da palavra de Deus é que ela é inerrante. Um Deus perfeito, a sua palavra é perfeita, ela não contém erros. O ensinamento do Senhor é perfeito, e ele é perfeito em cada aspecto, e ele refrigera a nossa alma. A palavra de Deus, ela nos traz esperanças. A palavra de Deus, ela nos traz promessas que renovam as nossas esperanças. E as promessas do Senhor, para mim e para a sua vida, elas são cumpridas. Jó vai dizer, lá depois de todo o seu sofrimento, ele vai dizer, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, há promessa de Deus para a sua vida, amém? E essas promessas, elas não serão frustradas. O Senhor vai cumprir cada uma delas. Talvez não no tempo que a gente espere. Ainda hoje à tarde estava conversando com um amigo e a gente orou aqui hoje. Vou puxar aqui para eu não cair, viu, gente? Nós oramos aqui por quem está desempregado e falei com um amigo hoje, mora em Brasília, tem 60 anos e está vivendo momentos extremamente difíceis. Tem quase 2 anos desempregado. Essa falta de emprego já tem gerado uma crise no seu casamento. E ontem perdeu a sogra e hoje ele me ligou muito triste. E conversando comigo, começou a chorar e ele disse, ore por mim, meu irmão, porque está muito difícil. E eu disse para ele, olha, querido, não tenha dúvida de que Deus está no controle e que o Senhor vai abrir portas de emprego para você, no tempo dele. Porque muitas vezes, queridos, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na hora que a gente quer. Mas Deus tem propósito em tudo na nossa vida. E as coisas não vão acontecer no tempo que eu quero. As coisas acontecem no tempo de Deus. Sabem por quê? Porque o tempo do Senhor é perfeito, assim como Ele é perfeito. Então o ensinamento do Senhor é perfeito e gera refrigério, porque renova as nossas esperanças. E é por meio da palavra de Deus que nós nos tornamos filhos do Deus Altíssimo. 1 Pedro 1:23 vai dizer, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Tudo pode passar, mas a palavra do Senhor permanece eterna. Por meio da palavra de Deus também nós somos santificados. João 17:17 diz assim, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação é um processo que vai nos acompanhar dia a dia até a consumação dos séculos. Dia a dia nós precisamos caminhar na direção da santificação. Nós precisamos vencer essa luta do espírito contra a carne. Nós precisamos crucificar a nossa carne e suas paixões todos os dias. Irmãos, e é uma luta. Porque muitas e muitas vezes a nossa carne quer prevalecer. E o trem insistente é essa tal dessa carne. Mas nós precisamos perseverar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Então eu e você precisamos perseverar. Ainda que seja extremamente difícil essa luta da carne e do espírito. Mas vai prevalecer, queridos, quem você alimentar mais. Se você quer prevalecer contra a carne, alimente o seu espírito. E você vai prevalecer contra a carne. A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus nos santifica. O segundo ponto que eu queria trazer é que o testemunho do Senhor é fiel. Fiel no sentido de ser definitivo, de ser firme, de ser confiável. No sentido da sua integridade. Isaías 55:11 vai dizer, assim será a minha palavra que sair da minha boca.
Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui o profeta está afirmando que a palavra de Deus, ela é muito mais do que apenas palavras. Ela produz frutos e ela realiza os propósitos de Deus. Nós podemos confiar que a promessa de salvação e a celebração, ela será cumprida nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela é eficaz porque ela faz exatamente aquilo que Deus quer que ela faça. A palavra de Deus, ela testifica da vontade de Deus e ela prescreve as obrigações do homem. Romanos 12, 2 vai dizer assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 13, 21 vai dizer: vos aperfeiçoem toda a sua obra, toda a sua boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. A vontade de Deus é que andemos em obediência à sua palavra. Deus nos quer como servos fiéis e obedientes à sua palavra. E é por isso que nós temos a palavra de Deus à nossa disposição, e é um privilégio, queridos, porque nós podemos ter acesso livremente a esta palavra, enquanto irmãos nossos, em alguns lugares do mundo, são presos, são assassinados, se forem pegos lendo a Bíblia. E nós temos o privilégio, nós temos liberdade para mergulhar nessa palavra, e muitas vezes nós somos negligentes. Nós deixamos para ler e para estudar a palavra quando nos sobra tempo, quando ela deveria ser prioridade na nossa vida. Porque ela é luz, ela nos mostra caminho, ela nos orienta, ela nos ensina. Então ela precisa ser prioridade na nossa vida. Da sabedoria aos simples, como em Provérbios, o termo simples aqui se refere a pessoas de mente aberta, pessoas dispostas a aprender, pessoas que podem ser instruídas no caminho do Senhor. E ela é a verdadeira fonte de sabedoria. E ela vai desempenhar um papel fundamental na vida de cada pessoa, de cada indivíduo, dentro das nossas comunidades. Os preceitos do Senhor, eles são retos. É o terceiro ponto. Aqui considera-se a palavra de Deus como ordem, como encargo, como estatutos, como princípios. E eu queria dizer uma coisa para vocês essa noite. Princípio não se discute. Princípio se cumpre. E muitas vezes a gente está querendo discutir os princípios de Deus. Muitas vezes a gente está querendo negociar com Deus os seus princípios. Os princípios são para serem cumpridos. Os princípios, eles vêm para a gente no imperativo. Não há alternativa A, alternativa B. Você vai cumprir o princípio. Eles foram feitos para isso. A palavra de Deus não se negocia. Deus não faz barganhas. Não podemos tentar adequar a palavra de Deus à nossa conveniência. Nós é que precisamos nos adequar à palavra. E tem muita gente que tenta adequar a palavra do Senhor de acordo com sua conveniência. A palavra de Deus é perfeita. Deus não vai negociar com você. Você precisa cumprir os princípios do Senhor, sem barganhar, sem reclamar, sem fazer biquinho. Porque muitas vezes nós parecemos com aquela criança birrenta, desobediente. Muitas vezes nós somos assim diante do Senhor. Entendamos que os princípios do Senhor são inegociáveis. O termo vai apontar para a forma como o regente governa. O Senhor governa com justiça e amor, mas Ele governa também com soberania. E há uma coisa que tem me incomodado nessa geração,
E eu vejo muita discussão em torno disso. Não, mas Deus é amor. Se Deus é amor, pode tudo. Porque Deus é amor, Deus me ama. Olha, queridos, Deus é amor, sim. E Deus nos ama de forma incondicional. Mas Deus também é justiça. Não esqueçamos disso. E se você vive vida de desobediência, você precisa estar preparado para encarar a justiça de Deus. Porque foi assim com o povo de Israel. A gente lê a história do povo de Israel. Um povo desobediente, um povo que virava as costas para o Senhor. E o Senhor mandava os seus profetas. E o profeta chamava ao arrependimento. E aquele povo insistia no seu pecado. E depois vinha o juízo. A desobediência vai gerar o juízo de Deus. E nós temos o Espírito Santo, que tem a função de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quantas vezes a gente ouve a voz do Espírito Santo e a gente ignora? Sabe, queridos, e a gente ouve sim, o Espírito Santo fala. Quando a gente faz algo errado, imediatamente a gente sente que fez algo errado. E isso é tão interessante que até quando a gente está longe do Senhor, eu estava desviado, às vezes eu estava numa boate, num bar, e eu parava por alguns minutos. E quantas vezes eu ouvi isso? Aqui não é o seu lugar. E eu achava que eu estava bêbado, que eu estava ouvindo vozes. Eu olhava assim, quem é que está falando comigo? E eu vi isso algumas vezes. Aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. E não era mesmo, Senhor. Ali não era o meu lugar. E o Espírito Santo estava ali, me convencendo de que ali não era o meu lugar. Nós não fomos feitos para o pecado. Queridos, o pecado precisa ser um acidente na vida do crente. Mas parece às vezes que a gente se acostuma com o pecado. Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Deus é justiça. A palavra de Deus é perfeita e completa, então a palavra de Deus é a última palavra. E quantas vezes, queridos, nós temos dado ouvido às circunstâncias, como se as circunstâncias tivessem a última palavra na nossa vida. Mas eu preciso dizer para você que a última palavra na minha e na sua vida é do Senhor. É Ele quem decreta, é Ele quem determina. Sabe, quando José estava jogado lá na cisterna, e Satanás estava dizendo para ele assim, olha, aí é o teu fim. Mas Deus estava dizendo, é o começo. Você vai ser governador do Egito. Quantas vezes Satanás tem dito para você que é o fim? Sabe, muitas vezes a gente tem dado ouvidos e muitas vezes a gente tem acreditado nessa mentira. Quando o Senhor está dizendo para mim e para você, é um começo. Porque a última palavra é dele. Quem determina é ele e não as circunstâncias. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Nós não devemos viver preso às circunstâncias. A nossa esperança precisa estar naquele que tem a última palavra. Isaías 1:2 vai dizer, ouçam ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Quando Deus fala, todos devem ouvir e obedecer. Ouçam céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Ele é a autoridade final. São as expressões exatas da sua própria natureza e da sua vontade. Na palavra de Deus, na Bíblia, não existe nenhuma exigência arbitrária imposta a mim e a você e que não sejam para o nosso bem. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, o texto está dizendo todas as coisas. Mesmo aquelas que às vezes a gente acha que não. Mas Deus tem propósito. Eu passei 5 anos de deserto na minha carreira na Caixa.
desmoralizado, achando que ia ser demitido, respondendo um processo administrativo por alguma coisa que eu não tinha feito. E muitas vezes eu não conseguia entender por que Deus permitia que eu passasse por aquilo. E muitas vezes, quando a gente dá testemunho, a Núbia diz assim: nós precisávamos passar por aqueles 5 anos. Porque talvez se eu não tivesse passado por aqueles 5 anos, eu não estivesse aqui hoje, irmãos. Eu não estivesse no ministério. Talvez eu estivesse vivendo aquela vidinha de crente medíocre, sabe? O crente Raimundo, com o pé na igreja e outro no mundo. O ouro, para ser refinado, ele precisa passar por altas temperaturas, para que as impurezas saiam. E muitas vezes nós vamos precisar passar por altas temperaturas, porque o Senhor nos quer limpos, para que nós possamos vestir as vestes novas que Ele tem preparado para mim e para você. Mas eu não posso colocar uma veste nova, limpa, branca como a neve, num corpo sujo, cheio de impurezas. Por isso, muitas vezes, você vai passar por situações, porque Deus quer lhe tornar puro. Por isso, não olhe para as circunstâncias. Confie no Deus Todo-Poderoso. Confie na palavra do Senhor, confie nas promessas do Senhor. O resultado em guardar os preceitos retos do Senhor é um coração alegre. Está passando por dificuldade? Está passando pelo deserto? Não perca a sua alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, queridos, o crente não pode viver triste. O crente tem que ser alegre. Porque a palavra de Deus diz que o sofrimento que a gente tem agora não se compara com a alegria que nós teremos lá no porvir. Nós não estamos aqui eternamente, nós estamos aqui de passagem. E mesmo que o seu sofrimento pareça que não acaba mais, a palavra de Deus nos orienta a olhar para as coisas que são do alto, porque lá é a nossa morada, lá é o nosso futuro. Nós não viveremos aqui, nós não sofreremos eternamente, porque nós fomos resgatados, porque Jesus Cristo já pagou o preço da nossa salvação. Não desanime. Eu sei, irmãos, sabe, é difícil estar desempregado num mundo como esse. É difícil. E meu amigo disse: Cláudio, eu fico envergonhado, eu chego em casa e não tenho o que colocar em casa. As pessoas estão me ajudando, os irmãos da igreja estão fazendo cesta básica. É difícil, irmão, passar por isso. Não é fácil, não. Mas eu disse a ele: irmão, permaneça firme, porque os olhos do Senhor não estão fechados para a sua situação. Creia somente. Nós vamos interceder por você. Nós vamos continuar orando para você. E eu tenho certeza, eu tenho convicção de que no tempo do Senhor, tudo se resolverá. O mandamento do Senhor, ele é puro. Alumia os olhos são os órgãos do desejo. Gênesis 3:6 vai dizer: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Mateus 6:22-23 vai dizer também: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, grandes serão tais trevas. Aqueles que o guardam tendem à pureza. Quem guarda os preceitos do Senhor tendem à pureza de coração. O resultado é luz na alma em vez de escuridão de pecado. A combinação de luz e pureza ela é enfatizada no texto, lá em 1 João 1:7. E ele vai dizer: mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo
nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos buscar andar no centro da vontade de Deus, observando os preceitos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai infundir objetivos verdadeiros, valores corretos no nosso coração. Apocalipse 15, 3 e 4. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor? Quem não magnificará o seu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos levar a desenvolver valores espirituais que foram ensinados por Jesus. E isso vai fazer com que possamos estabelecer a vida eterna com Cristo, que é o nosso grande objetivo, é alcançar a vida eterna. Jesus já nos deu o caminho, Jesus já pagou o preço. Depende de mim e de você aceitar esse Jesus maravilhoso e seguir os seus passos, observar os seus preceitos. A palavra de Deus nos leva a buscar uma vida espiritual vitoriosa. A cada dia, crucificando a carne, crucificando as concupiscências, buscando ser santo, porque a palavra de Deus nos traz outro imperativo: sede santos, porque eu sou santo. Querido, ser santo não é uma alternativa, é um imperativo. Sede santo, porque eu sou santo. Eu e você precisamos buscar uma vida de santidade diante do Senhor. O temor do Senhor, ele é limpo e permanece eternamente. O temor do Senhor é praticamente sinônimo do que poderíamos chamar de piedade e verdadeira religião. A verdadeira religião é o amor. Quem ama a Deus o obedece. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Aqui esse termo ele é moralmente limpo. Ele vai contrastar com a impureza do pecado, com a imoralidade. O temor do Senhor é odiar o mal, é odiar a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio, assim diz a palavra. A boca fala do que está cheio o coração. Portanto, vamos encher o nosso coração com a presença do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Querido, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais fácil caminhar na direção da santificação, mais fácil caminhar na direção da pureza, mais fácil caminhar na direção da obediência à palavra. Enchei-vos do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo, ela tem fruto. E esses frutos são perceptíveis. É fácil você identificar a pessoa cheia do Espírito Santo, porque você vai ver na vida dessa pessoa bondade, amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade. E tem muito crente que passa muito longe da mansidão, da longanimidade, da alegria. Está faltando se encher do Espírito Santo. Observe a sua vida, querido. Procure observar se na sua vida você consegue enxergar o fruto do Espírito Santo e as suas características. Se estiver faltando, é porque você precisa se encher cada vez mais. Sabe? É bem verdade que nós recebemos o Espírito Santo quando nos convertemos.
A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo, mas nós precisamos encher todo o nosso ser com o Espírito Santo, até que não haja mais espaço, até que ele tome todo o espaço, até que ele domine todas as áreas. Porque muitas vezes parece que a gente deixa algumas áreas da nossa vida reservada. É igual o jovem que tem a porta do seu quarto em casa trancada e os pais não têm acesso. Não podemos fazer isso com o Espírito Santo. Ele precisa ter total liberdade em todas as áreas da nossa vida. Deixa que o Espírito Santo ele vá tomando todos os espaços das nossas vidas. E a gente vai perceber a diferença que faz. Isso não será como uma emoção passageira, isso não será como um impulso transitório, mas isso será algo que permanece eternamente em nós. O temor do Senhor deverá nos acompanhar em todos os dias da nossa vida, até a volta do Senhor, até a consumação dos séculos. Por último, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Os juízos são decisões e ordenanças de Deus que são absolutamente verdadeiros e justos. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Samuel 119:30. Então, na sua retidão, eles são fundamentos para a nossa vida. Os juízos do Senhor são retos e nos proporcionam uma base para uma vida de obediência e comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus, irmão? Como está o seu nível de intimidade com Deus? Quanto tempo você tem dedicado a estar em comunhão com o Senhor? Quanto tempo você tem investido no relacionamento com Deus? Deus é um ser relacional. Ele quer se relacionar comigo e com você. Quanto tempo nós temos dedicado a esse relacionamento? Que lugar Deus tem ocupado na sua vida? A Bíblia faz mais do que ensinar verdades abstratas. A Bíblia provê um estímulo para um viver reto. A palavra de Deus vai dizer: guarda e ouve todas as palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Queridos, para concluir, nós vimos que a lei do Senhor ela é perfeita e refrigera a alma, nos dá direção, nos ensina o caminho. Vimos também que os testemunhos do Senhor, eles são fiéis, confiáveis e cumprem o que se espera dele. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra de Deus ela não é negociável. Deus não faz barganha. O mandamento do Senhor ele é puro. Alumia os olhos que são a porta de entrada para o pecado. Faça uma aliança com seus olhos para que você não caia em tentação. O temor do Senhor ele é limpo e eterno e permanece para sempre. E é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema o Senhor. Por fim, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. São verdade e retidão e nos fazem seguir na direção da obediência para bem-suceder a nós e a nossos filhos. Queridos, é hora de levarmos a sério essa palavra. Essa palavra que nos traz advertências, essa palavra que nos traz ensinamentos e lições, essa palavra que vai nos levar para perto de Deus, essa palavra que vai nos levar a uma comunhão perfeita com o Senhor. Deus quer se relacionar comigo e com você. E a sua palavra nos mostra o caminho para que nós possamos buscar esse relacionamento.
para que nós possamos mergulhar na intimidade com o Senhor. A palavra ensina o caminho. O que é que nós temos feito? E por último, o que você está disposto a fazer? A palavra nos mostra o caminho, a palavra nos ensina, mas nós precisamos estar dispostos a praticar aquilo que a palavra ensina, porque Jesus Cristo disse que aquele que conhece essas palavras e não as pratica é semelhante a um insensato. Que não sejamos insensatos, mas que nós sejamos obedientes a essa palavra e aos preceitos do Senhor. Que essa noite o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações e nos impulsionando na direção da obediência dos preceitos do Senhor, na direção da comunhão perfeita com Ele, na direção do desenvolvimento da intimidade com esse Deus. Tenho certeza que você vai ter experiências marcantes na sua vida. Porque Ele pode todas as coisas. Ele fala conosco, Ele nos ouve, Ele responde no tempo dEle, no jeito dEle. Mas o Senhor não deixa uma oração sem resposta. O Senhor quer falar com você. Pare um pouco para ouvir Deus falar. A nossa sociedade, ela nos faz viver uma vida altamente acelerada. Semana passada um amigo disse assim: Cláudio, eu acho que Deus acelerou o tempo. Falei, não, cara, não foi Deus que acelerou o tempo, não. Nós é que aceleramos a nossa vida, nós colocamos coisa demais no nosso dia a dia e o tempo passa e a gente não percebe. Colocamos tantas coisas, mas às vezes nessas tantas coisas nós temos esquecido da prioridade, que é o Senhor. Primeiro o Senhor, depois as outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. Sabe? Será que temos feito isso, irmãos? Será que temos buscado primeiro o reino de Deus? Eu queria finalizar com essa reflexão, deixando essa reflexão para você, para mim. De que forma nós temos buscado o Senhor? De que forma nós temos lidado com essa palavra? De que forma nós temos encarado os preceitos? Será que estamos tentando negociar os princípios do Senhor? Deus não negocia, Deus não barganha. Princípios são para ser cumpridos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para que sejamos servos fiéis, obedientes ao Senhor. Eu quero orar nesse momento. Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo diante de ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o teu Espírito Santo falou a nós esta noite. Ó Deus, que essas palavras, elas continuem, ó Deus, reverberando nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração. A Bíblia afirma que a tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Que as palavras aqui proferidas essa noite, elas não voltem vazias, mas que tenham sido para a edificação da igreja. Ó Deus, que tenham sido, ó Deus, um recado do Senhor para cada pessoa que veio, porque o Senhor os trouxe aqui essa noite. Sabemos, ó Deus, que contigo não há acaso, não há coincidência. Nós estamos aqui essa noite porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor queria falar conosco. Que os nossos corações continuem abertos a receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E que nós estejamos, ó Deus, dispostos a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.